Olá, queridos, olá, queridas, estou de volta, sou o professor Aurélio Menezes, aqui com o nosso canal O Português do Aurélio, e vamos dar continuidade ao vídeo sobre os verbos pronominais. Já mostramos o que são os verbos pronominais, como são classificados em essenciais e acidentais, e hoje vamos detalhar o que é exatamente a conjugação reflexiva e o que é também a conjugação recíproca. Qual a diferença entre elas? É o que vamos mostrar no vídeo de hoje. A conjugação pronominal reflexiva é aquela que indica que a ação do verbo ocorre no próprio sujeito que a executa, tanto no singular quanto no plural. Os verbos pronominais essenciais têm conjugação pronominal reflexiva. Por sua vez, os verbos pronominais acidentais só terão conjugação reflexiva quando? Em que situação? Quando a ação verbal ocorrer no próprio sujeito que a executa. Vamos aqui começar exemplificando a conjugação pronominal reflexiva. Como isso acontece? Exemplo: você precisa se atentar mais. Você precisa se atentar mais. Aqui nós temos o verbo atentar, que é pronominal e que está falando de si mesmo, tá? Quando eu digo você precisa se atentar mais, estou falando que alguém precisa ficar atento a si mesmo. Então, temos aí um caso de verbo pronominal com a conjugação reflexiva. Ou então, verbo atrever-se. Não, você não se atreveria a tanto. Não, você não se atreveria a tanto. Essa é a forma correta. Por quê? Porque o verbo atrever-se é pronominal e aqui neste caso está se referindo a si mesmo. Você não se atreveria a tanto, tá? Ou então, eu não me atreveria a ser tão mal educado. Eu também estou falando de mim mesmo. Eu não me atreveria a cometer esse erro. Tu não te atreverias a cometer tal comportamento. E por aí vai. Então são os vários exemplos em que mostram a conjugação reflexiva. Outro exemplo: nós nos penteamos hoje. Tá? Nós temos aí, portanto, uma conjugação reflexiva. Somos nós falando de nós mesmos. Nós nos penteamos hoje. Tá certo? Então, isso chama-se conjugação reflexiva. Agora vamos para a conjugação recíproca. A conjugação pronominal recíproca acontece quando? Quando o sujeito do verbo é plural, isso é importante. Quando o sujeito do verbo é plural, ou seja, há mais de uma pessoa executando a ação. Nós, vós, eles, elas e vocês. Neste caso, o sujeito do verbo está no plural, não está no singular. E essa ação ocorre de uma pessoa para outra. A ação, no caso da conjugação pronominal recíproca, a ação ocorre de uma pessoa para outra. Ou seja, é uma ação recíproca. Porque dentro desse sujeito plural, a ação ocorre reciprocamente de uma pessoa para outra. Exemplos. Vamos aos exemplos para que a situação fique bem clara. Eles se entreolharam sem trocar palavras. Eles se entreolharam sem trocar palavras. Aí nós temos uma conjugação recíproca. Por quê? Porque eles se entreolharam. Um olhou para o outro. Então eles se olharam mutuamente, reciprocamente. Elas se falavam pela manhã. Elas sempre se falavam pela manhã. Neste caso também temos aí uma ação recíproca. Uma falava com a outra. Outro exemplo:
nós vamos nos abraçar em breve. Nós vamos nos abraçar em breve. Neste caso, também é uma ação recíproca. Uma pessoa vai abraçar a outra, ou seja, nós vamos nos abraçar em breve. Então aí temos aí, sem dúvida, uma ação recíproca. E é exatamente por isso que a conjugação é chamada de recíproca. Ao contrário da conjugação reflexiva, que fala de si mesmo. Eu me atrevo, né? Ele se atreve, aí está falando de si mesmo. É bem diferente deste caso da recíproca, que é uma pessoa falando da outra. Isso mostra efetivamente a diferença. Lembrando, só para concluir, para ficar mais claro esse conteúdo, é bom lembrar que o pronome oblíquo átono é usado de 3 formas. Pode vir antes do verbo, que nós chamamos de próclise, quando o pronome vem antes do verbo. Pode vir no meio do verbo, aí nós chamamos de mesóclise. E pode vir depois do verbo, aí nós chamamos de ênclise. Exemplo, eu me aceito como sou. Aqui nós temos um caso de próclise, porque o pronome me vem antes do verbo. Mesóclise, aceitar-me-iam se eu fosse como eles. Aceitar-me-iam se eu fosse igual a eles. Temos aí um caso de mesóclise. Por quê? Porque o pronome me está situado no meio do verbo. E a ênclise, último exemplo, aceitavam-me genuinamente. Aceitavam-me genuinamente. Aí, neste caso, o pronome me está depois do verbo. Por isso, chamamos de ênclise. Portanto, é só para lembrar, nós já fizemos inclusive um vídeo sobre esse tema. Nós temos aí no nosso canal um vídeo sobre esse tema. Aqui é apenas para relembrar o uso da colocação pronominal, já que estamos falando dos verbos pronominais. Portanto, este é o nosso conteúdo de hoje sobre as conjugações reflexiva e recíproca dos verbos pronominais. Eu espero que você tenha gostado deste conteúdo. Vamos produzir novos conteúdos de língua portuguesa nos próximos vídeos. Continuem acompanhando o nosso canal, o Português do Aurélio. Deixem os likes, deixem os joinhas, inscrevam-se no canal, ativem o sininho e eu agradeço a atenção de todos. Um grande abraço e fiquem com Deus.